e nós vamos falar sobre a Declaração de Westminster, que foi uma carta escrita por jornalistas, influenciadores e um monte de gente no mundo todo clamando por liberdade de expressão. Esse pessoal está falando exatamente contra o que muitos governos têm dito, que não, porque as redes sociais são preocupantes e tem discurso de ódio e tem não sei o que lá, então tem que ter censura, tem desinformação e não sei o que lá, e eles lembram o ponto central dessa história. É a dissonância, é a informação diferente do que se aceita que muda o mundo, né? Se você proibir as pessoas de discordarem do discurso padrão, como diz o Flávio Dino, a narrativa central, a narrativa comum, você vai estar evitando a melhoria da sociedade humana, né? É preciso permitir a liberdade de expressão. E obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, foram 141 influenciadores e cientistas e jornalistas que assinaram esse texto. O texto está aqui, ó, The Westminster Declaration, ou a Declaração de Westminster, e ela foi assinada por brasileiros, por 3 brasileiros, a Ana Henkel, o Leandro Narlor, a Ana Henkel e também o Eli Vieira. Ou seja, só 3 pessoas do Brasil, infelizmente, mas um monte de gente do mundo todo, do Canadá, de Israel, da Itália, Estados Unidos, Reino Unido, um monte de gente do mundo todo realmente reclamando justamente pela situação de que você tem hoje em dia uma pressão muito forte pela censura. E a origem disso eu já expliquei para vocês qual é, né? A esquerda durante muito tempo se sentiu à vontade, porque ela direcionava a opinião pública das pessoas com a tal narrativa comum lá do Flávio Dino. Todo mundo tinha mais ou menos a mesma posição sobre os assuntos, havia uma pequena discordância ali, mas tudo bem. Só que o que aconteceu? Com a informação descentralizada, as pessoas começaram a conversar entre si, começaram a ver o quão furada era essa narrativa comum do governo, essa narrativa padrão, e começaram a ter outras opiniões, né? Começaram a pensar um monte de coisa diferente. E daí, isso gerou uma reação do establishment, né, da aristocracia socialista brasileira, aliás, da aristocracia socialista mundial, que visa censura. Eles querem censurar, eles querem calar as redes sociais. Eu já avisei para vocês que eu acho que eles não conseguem fazer isso. Eles estão achando que conseguem, mas não conseguem. De qualquer forma, é uma coisa absolutamente ditatorial, é uma coisa absurda e que pode atrasar o desenvolvimento humano, né? E olha só que coisa bacana. Eles falam especificamente no Supremo Tribunal Federal do Brasil, aqui, olha só. O Legislativo da Alemanha, o Supremo Tribunal Federal do Brasil estão criminalizando o discurso político. Outros países têm medidas como projetos de lei do discurso de ódio da Irlanda, o crime de ódio da Escócia, o projeto de lei de segurança online do Reino Unido e o projeto de lei de desinformação da Austrália. Eles falam também que autoridades da Índia e da Turquia se apossaram do poder de remover conteúdo político das redes sociais. Eu não sei não, tá? Porque às vezes eu tenho a impressão de que aqui no Brasil também tem isso, né? Na verdade, em muitos países, né? Vocês lembram quando teve o Twitter Files lá, que o Elon Musk abriu um monte de mensagens trocadas entre funcionários do Twitter e o governo americano, e que mostravam que o governo americano mandava eles tirarem a mensagem, eles tiravam. É isso que eles faziam, né? Ou seja, não, é justamente autoridades dos países mandando tirar mensagens de redes sociais, né? E eu já expliquei para vocês por que os governos estão tão apavorados com isso. Eles estão apavorados com isso porque eles estavam acostumados com o sistema anterior, que eles conseguiam controlar as pessoas facilmente, né? A sociedade agora, com esse nível de informação que você tem 2 coisas que mudam. Não é só que cada um tem uma posição política mais diferente que a outra. Não é só isso. É também que as pessoas estão muito mais inteligentes do ponto de vista da política, elas estão entendendo muito mais o que acontece na política, né? O governo sempre contou com uma certa ignorância do grande povo, né? da grande população sobre os grandes temas. Dava aquele chavão, aquela palavra mágica, né? Simples, e acreditava que o povo ia cair naquilo. O povo não cai mais, porque justamente eles têm um conhecimento maior sobre o que está acontecendo, né? Ou pelo menos uma parte significativa
da população. E a reação que os governos têm tomado, inclusive aqui no Brasil pelo STF, é simplesmente querer censura, querer controlar, querer fazer, dizer o que é verdade, o que não é verdade, o que é uma coisa que não faz sentido, né? É absolutamente ilógico esse tipo de coisa. Enfim, achei uma carta muito interessante, eles falam várias coisas aqui que eu já mencionei para vocês em outros vídeos, né, sobre a importância da liberdade de expressão e até sobre a questão de rótulos e manipulação de resultados de busca, coisa e tal. Por exemplo, aquela questão de que não, você não pode discordar da ciência, o que é um absurdo. A ciência, ela é feita de discordâncias. Se ninguém pudesse discordar da ciência, a gente estava acreditando até hoje que a Terra era plana, porque em determinado momento lá atrás na história humana, o conhecimento padrão é que a Terra era plana, depois que o pessoal entendeu que não, é diferente. E a ciência é assim, né? E como eu falei para vocês, por mais que eu ache que é um absurdo alguém, a essa altura do campeonato, achar que a Terra é plana, eu sou plenamente favorável à pessoa ter o direito de dizer que a Terra é plana. Ela tem o direito de pensar isso. Até porque, quem sou eu? De repente amanhã descobrem que o mundo, na verdade, é quadridimensional e que na 8ª dimensão a Terra é plana mesmo. Sei lá, né? Vai que tem alguma coisa diferente aí que a gente não sabe ainda. Essa é a grande coisa, é uma presunção muito grande você achar que, ah não, a ciência estabeleceu isso, então isso é uma verdade imutável e ninguém pode ousar questionar essa verdade. Cara, isso é o contrário da ciência, a ciência tem que ser questionada, a ideia é ela ser questionada. E eu já expliquei para vocês qual é o problema que acontece nisso daí. Porque a grande distinção nessas coisas é justamente quando alguém quer usar a ciência para obrigar você a fazer alguma coisa. Porque se for ciência por ciência, por exemplo, a Terra é plana, beleza, e aí? O que muda, né? O meu dia continua do mesmo jeito, o seu dia continua do mesmo jeito, a gente vai fazer as mesmas coisas, não tô nem aí. Se a Terra for plana, se for um donut, se for um buraco, que diferença faz? A gente vai continuar vivendo a nossa vida do mesmo jeito. A questão é justamente quando o governo quer mandar você fazer alguma coisa com justificativa na ciência. E aí entra um monte de coisa na época da pandemia, entra um monte de coisa de aquecimento global, entra um monte de coisa de um monte de outras coisas que o governo vira para você e fala, não, você não pode ousar desafiar a ciência, porque não, eles estão errados. A ciência não é isso, a ciência é para ser questionada. O que eles querem dizer é, você não pode ousar me desobedecer. É isso que eles querem. Eles querem a obediência absoluta sua. Não questione a ordem do seu governo. Isso é um perigo muito grande.